Estou na fé, agora jejuando até meia-noite, na mesma fé dos pastores, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. Nós vamos falar acerca da responsabilidade da pessoa sempre dar ouvido à palavra de Deus. E quando Deus fala, irmãos, é importante a pessoa estar atenta a toda a revelação. E às vezes, quando a pessoa obedece, ela passa por uma situação difícil na vida. Ela passa por uma situação que ela não entende. E por que isso acontece? O diabo sabe que se esta pessoa for fiel até o fim, perseverar naquilo que Deus fala, a bênção de Deus é grande na vida desta pessoa. E às vezes, ele usa a sua artimanha para fazer a pessoa desistir de lutar pelo seu objetivo, de lutar pelaquilo que ela está ali buscando, almejando em sua vida. E muitas pessoas têm desistido com facilidade. A pessoa jamais pode colocar a mão no arado e jamais pode olhar para trás. Ela tem que focar ali à frente, ela tem que observar que a salvação da família dela depende do esforço dela. O inimigo, ele é especialista em fazer muitas pessoas desistirem, pararem no meio do caminho. Pessoas que estavam quase conquistando, vencendo, e de repente resolveram parar. Mas por quê? Devido talvez a uma grande luta que deve estar surgindo. Mas por quê? Volta a falar, porque o inimigo sabe, ele é o autor da toda destruição. E ele sabe que se você parar, a tua família será destruída. Nós não podemos parar. Eu falo família, mas no contexto geral, família, saúde, aquilo que a pessoa está querendo, o sonho que ela tem. Então é importante. Olha só este texto que nós vamos ler aqui. Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Observa que Jesus Cristo, já chegando no finalzinho da tarde, ele disse para todos aqueles discípulos: vamos passar para a outra margem. Quero que você guarde esse detalhe. Versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Digam glória a Deus. Então observa que houve que uma direção. Houve ali uma recomendação de Jesus. E ele chegou para os discípulos e disse: olha, vamos passar para a outra margem. O que os discípulos fizeram? Automaticamente obedeceram. E entraram naquele barco e passaram a navegar. Chegou ali um certo momento que veio um grande temporal, uma grande tempestade. Para quê? Para impedir que eles alcançassem o outro lado. Isso, trazendo para o nosso dia, acontece no dia de hoje. A pessoa, ela vem na casa de Deus, ela ouve a palavra, ela resolve aceitar aquela palavra, aquela orientação de Jesus, e de repente, do nada, surge uma grande tempestade. Surge um grande vento forte. Tempestade, eu procurei saber o real significado, olhando ali o dicionário, isso significa o quê? Um vento com grande força, uma coisa violenta que vem sobre a vida da pessoa. E o diabo, ele age justamente desta forma. Ele vem com violência para fazer a pessoa desistir, causando aparentemente, às vezes, uma enfermidade. Não digo Deus, mas o inimigo, que é o autor de toda a destruição. E a pessoa, diante dessa adversidade, desse vento forte, desse algo violento que surge na vida dela, às vezes ela pensa o quê? Em desistir. Ela pensa em parar no meio do caminho. E às vezes o diabo usa o vento forte, essa grande tempestade, num casamento. São confusões do nada que surgem. É o marido que do nada aparece de uma maneira diferente, ou a própria esposa. É o casamento que começa aos poucos a ser destruído. E o diabo, ele sabe que a pessoa, ela tem um ponto fraco. E ele, conseguindo mexer naquele ponto fraco,
através dessa tempestade, desta ventania, soprando o contrário àquilo que ela está vivendo, a pessoa pode parar, ela pode desistir. O Senhor Jesus tinha um propósito para chegar no outro lado. Ele tinha que chegar no outro lado. Tinha algo de especial para ser feito no outro lado. Quando Deus dá a você uma direção, uma palavra, é porque Ele sabe que no outro lado existe algo muito importante a ser feito. No nosso caso, hoje, nós oramos pela família. O nosso caso, quando nós chegamos ao outro lado, é o quê? É a certeza da salvação do nosso lado. E Ele vai colocar obstáculos, Ele vai querer surgir, aparecer, fazer surgir essa tempestade na tua vida para fazer você completamente parar. Para fazer você desistir de lutar pelo casamento, de lutar pela sua saúde, talvez até se conformar com a enfermidade. Mas isso aqui não tem jeito não, é uma coisa natural, não é uma coisa normal, todo mundo tem. Ele coloca isso na mente da pessoa. Ele faz a pessoa parar de lutar pelo seu objetivo. Ele veio para essa tempestade, pastor, não só fala que foi realmente algo ali, que foi o inimigo que provocou aquilo. Voltando, lendo o 39. E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Então você observa ali que aquele temporal não era algo natural. Existia uma ação maligna. Por quê? Jesus Cristo poderia ir contra a obra do Pai? De forma alguma. Jesus não poderia ir contra aquilo que Deus havia feito, com naturalidade. Então era uma ação maligna para impedir Jesus junto com os discípulos de chegar no outro lado. Volta a falar, tem coisas na vida que são anormais. O diabo, ele usa a sua artimanha para impedir a pessoa de chegar no outro lado. Porque ele sabe que se a pessoa perseverar, persistir, no outro lado, ela vê a glória de Deus. Ela sabe que Deus é poderoso para fazer a obra. Continuando, versículo 40. E disse-lhes: por que sois tão tímidos, ainda não têm fé? E às vezes, quando surge esse vento forte, quando surge essa adversidade, a pessoa logo fica tímida. Eu busquei também mais detalhes sobre a palavra timidez, e um dos significados é medo. Quando surge a luta do nada, esse vento forte, a pessoa logo se intimida, logo tem medo. Medo de piorar a situação, e às vezes até deixa de estar na casa de Deus. Poxa, antigamente era assim, começa o dia, acontece uma coisa dessa, o diabo colocando medo, fazendo você ser tímido, para você parar, para você não continuar. Fazer a pessoa olhar e sentir medo da luta que ela está enfrentando. E ele continua, 41. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5 em diante. E chegaram a outra margem. Lembra o versículo 35, 4:35? Que Jesus havia pedido para ir para a outra margem. Eles conseguiram chegar com muito o que, irmãos? Dificuldade. Não foi fácil. Lendo aqui a Bíblia, assim naturalmente, não imaginamos como foi difícil aquele momento para os discípulos e para Jesus. Naquele barco, as ondas querendo ali virar a embarcação, matar todo mundo afogado. A situação estava difícil, mas eles venceram aquela dificuldade, alcançaram a outra margem. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, logo saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Digam glória a Deus. Observa esse pedaço, do capítulo 5, do 1 até o 4. Jesus, ele tinha que chegar ao outro lado, porque tinha que trazer a libertação a este homem.
Nós temos que obedecer a palavra, chegar ao outro lado, porque ele diz que se você crê em Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. Quando nós obedecemos o chamado, ainda que o vento venha forte para fazer você parar, não desista. Saiba que existe uma ação maligna que quer fazer você parar, quer fazer você desistir, para que a tua família, para que aquela pessoa que está manipulando esta vida, o diabo, eu digo, manipulando esta vida, para ela continuar no sofrimento. Depende da sua perseverança, daquela palavra que Deus falou ao seu coração, para você ir até o final e ver realmente esta pessoa totalmente liberta. Não podemos desistir com facilidade. Se Jesus Cristo tivesse desistido, observa que o demônio aqui queria destruir a vida daquele homem. É o diabo que quer destruir o teu casamento, que coloca esse esfriamento conjugal, que faz do nada você não olhar mais para a sua esposa e você não olhar mais para o seu marido. Essa ação maligna, e o diabo sabe que se você perseverar pelo seu objetivo, você salva o teu casamento. Mas ele não quer. Ele vai colocar obstáculos, ele vai colocar situações para você ser infeliz nessa área, para você não ser uma pessoa realizada na vida conjugal, a vida sentimental não dá certo com ninguém. Quando pensa que vai ser realizado com o namorado, com a namorada, quando pensa que encontrou a pessoa da sua vida, aí de repente vem a surpresa e outra separação. É o diabo que amarra a vida sentimental da pessoa, que causa todo tipo de destruição. Isso falando em várias áreas. A pessoa que sofre na saúde, pastor, que é isso? A Bíblia declara que Jesus Cristo já levou sobre o seu corpo todas as nossas enfermidades. Mas o inimigo quer colocar um tipo de enfermidade para a pessoa ali lutar, e ela ora, não consegue ver o resultado, e às vezes ela se conforma com aquela situação. Ela não tem que se conformar. Ela tem que ficar firme no seu propósito e ir sempre adiante, não olhar para essa tempestade que quer impedir desta pessoa que é a glória de Deus na vida dela. Observa aqui o versículo número 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços. Ele destruía com facilidade. Era uma ação maligna na vida daquele homem, que mantinha ele preso desta forma. E que mais? E os grilhões e migalhas, e ninguém o podia o que amansar. Ninguém podia com esta pessoa. Imagina a família deste homem. Imagina se ele fosse casar. Imagina a esposa, olha, o seu marido, rapaz, ela sempre ouvindo a mesma coisa. Imagina o coração desta mulher. Ou dos filhos, parafraseando, a Bíblia não relata, mas de repente pode acontecer, ele ter sido pai. Imagina os filhos, rapaz, meu pai. Talvez fique até com vergonha. Mas aquele é seu pai? Você sabe. A pessoa tem vergonha às vezes. Às vezes chega daquele estado em casa que mal tem força para abrir a porta de casa. Às vezes dorme no meio da rua. Às vezes é uma situação misericórdia. E a pessoa não consegue ser feliz. Batalha, ou às vezes um filho perdido no mundo dos vícios. E esse demônio prendendo esta pessoa, causando este vício, não deixando esta pessoa ser liberta. Uma vez vendo a história de um homem, de um rapaz que foi muito ali viciado mesmo, uma situação muito triste mesmo. Ele estava contando, olha, que a situação era realmente maligna. Depois ele foi liberto. Então o demônio, ele faz a pessoa sentir essa vontade, ela sabe, a pessoa tem consciência que as drogas, conforme a própria palavra, uma droga, destrói a família, causa brigas, contendas no lar. E do nada a pessoa é levada a fazer o que não quer, às vezes entra no mundo do crime e faz isso, faz aquilo, e a família fica ali sofrendo, e chorando, numa situação muito crítica. É a missão do diabo, matar,